Queridos, hoje nós vamos falar sobre esse tema, a arrogância. E o que nós precisamos de antemão de saber. A arrogância é uma realidade muito presente em nossa vida. A arrogância tem destruído muitas amizades. A arrogância tem destruído muitos casamentos. A arrogância tem levado muitas famílias à destruição. Eu não sei se você conhece algum caso de casal, marido e mulher, que tinham tudo para dar certo, mas por causa da arrogância, acabaram se separando. Quem conhece algum caso assim, diga amém. Então a nossa sociedade está cheia de casos, cheia de testemunhos do prejuízo que a arrogância nos causa. Quando o padre escolheu esse tema, o padre tinha um único objetivo: ajudar você a se vacinar contra a arrogância, ajudar você a perceber que se existir ou se existe arrogância na sua vida, você não está fazendo nada de bom, e essa arrogância não te trará benefício nenhum, só prejuízo. Então eu gostaria muito da sua atenção, eu gostaria muito que você levasse a sério essas palavras, e se possível, se você tem alguém arrogante em casa, ou se você precisa muitas vezes de lidar com pessoas arrogantes, leve de presente essa homilia, não como uma afronta, não como uma provocação, mas como uma forma de tentar ajudar seus filhos, ajudar seu marido, ajudar seus irmãos, ajudar o seu pai, ajudar sua mãe, ajudar sua sogra, ajudar seus cunhados, ajudar seus amigos que estão passando por isso. Vamos começar então explicando para você de onde o padre tirou esse tema. Esse tema foi retirado da primeira leitura de hoje, da carta de São Tiago, capítulo 4. Mais especificamente, o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16 da carta de Tiago. Vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Toda arrogância desse tipo é um mal. Então daqui nós tiramos o tema para conversarmos nesta homilia. Carta de Tiago 4,16. Repita. Carta de Tiago 4,16. E o que Tiago está falando para chegar ao ponto de tocar na arrogância? Tiago está falando daquelas pessoas que ficam fazendo plano para o futuro, daquelas pessoas que ficam planejando o amanhã. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, mês que vem eu vou para tal lugar, semana que vem eu vou estar em tal situação, em tal cidade. Tiago está dizendo que essas pessoas, elas vivem um estado de vida chamado fanfarronice. Diga essa palavra. Fanfarronice. O que é fanfarronice? Fanfarronice é um jeito de viver onde a pessoa acredita que a vida dela não depende de ninguém, só dela. É o famoso quem manda em mim sou eu. É o famoso ninguém tem que dar pitaco na minha vida, nem Deus.
É aquela pessoa que acredita assim, ó, o meu futuro depende de mim, eu sou dono do meu destino. Você conhece alguém assim? Diga amém. São Tiago então está mandando um recado para essas pessoas. E está dizendo para essas pessoas que esse jeito que elas escolheram para viver se enquadra dentro dessa palavra chamada arrogância. E São Tiago está dizendo que a arrogância é um mal. A arrogância é um mal. Não acredite, não creia, não se iluda pensando que a arrogância te traz benefícios. Não, a arrogância te faz mal. Diga, compadre, a arrogância faz mal. Arrogância faz mal. A arrogância é um mal. Arrogância é um mal. Então a primeira coisa, antes da gente começar, é você entender que se existe arrogância dentro de você, existe um mal dentro de você. Arrogância não é coisa boa. Arrogância não é uma vantagem, não é uma qualidade. Arrogância não te traz benefício, arrogância te traz prejuízo, arrogância te faz mal. Isso nós não podemos abrir mão. Mas de onde vem essa palavra? O que essa palavra quer dizer? A palavra arrogância, ela vem do latim arrogare. E arrogare em latim significa chamar para si, apropriar-se de. Então, o arrogante é alguém que chama para si, é alguém que se apropria de alguma coisa. Ô padre, mas que alguma coisa é essa? O arrogante é o homem ou a mulher que se apropria de direitos, de privilégios, de qualidades, de vantagens, de um reconhecimento que não tem. Qual é o problema do arrogante? Ele fala que ele é uma coisa que lá no fundo ele não é. Ele fala que ele tem coisas que lá no fundo ele não tem. Ele exige um reconhecimento que lá no fundo ele não merece. Então o arrogante é alguém que chama para si aquilo que não é seu. O arrogante é alguém que vive de aparência. Inclusive alguns chegam a dizer que a arrogância é uma máscara que nós colocamos no rosto para esconder de fato a feiura que existe em nós. Todo arrogante é um mascarado. Todo arrogante é um iludido. Eu não sei se você já percebeu como que algumas pessoas chegam a se tornar até ridículas por causa da arrogância. A pessoa é um verdadeiro monstrengo de feia e se acha uma rainha. A pessoa é um pobretão, não tem dinheiro para cair morto, não tem condição de comprar uma bicicleta. E como diz minha avó, fica rotando papo por todo lugar que vai. Quem conhece alguém assim, diga amém. A pessoa fala que tem uma inteligência que não tem. A pessoa fala que consegue fazer coisas que não dá conta de fazer.
A pessoa fica se mostrando, fica se exibindo com coisas que ela de fato não vive. Então perceba você, o número de pessoas arrogantes, pelo que o padre está dizendo, é alto ou é baixo? Muito alto. Talvez até agora você não estava preocupado com isso, mas eu estou dizendo para você, se você tem arrogante perto de você, ou se você vive com essa arrogância, você precisa se preocupar, porque a arrogância, ela é uma bomba relógio, que mais cedo ou mais tarde ela explode e gera muito problema perto de você. Eu gosto muito das histórias da mitologia grega. E a mitologia grega fala muito sobre a arrogância. Existem muitos mitos, muitas histórias da mitologia que abordam sobre esse tema, arrogância. Sabe como se diz arrogância em grego? Se diz híbris. Repita. Híbris em grego é todo o exagero que nós cometemos. Então, a arrogância, dentro da etimologia grega, é um exagero que nós atribuímos a nós em nossas qualidades. Por exemplo, você não é uma cozinheira, você é a melhor cozinheira. Você não é um mecânico, você é o melhor mecânico. Você não é uma boa mãe, você é a melhor mãe. Então o arrogante, ele é exagerado ao dar qualidades para si. O arrogante, ele acha que ele é melhor que todo mundo. Então ele é uma pessoa exagerada. Ele é uma pessoa que, em relação ao seu jeito de se ver, existe um exagero. E na Grécia, eles dizem que a arrogância ou a híbris representa uma alteração em relação ao nosso destino. Porque olha só, o que eu sou? Eu sou o que eu sou. Se eu tenho segundo grau, eu tenho segundo grau. Se eu tenho só o primeiro grau, eu tenho só o primeiro grau. Se eu não fiz nenhum curso de digitação, nenhum curso de informática, eu não fiz curso de informática. Mas o arrogante, ele sobe acima de si e começa a contar uma vantagem de coisas que ele não é, de características que ele não tem. E os gregos dizem, todo arrogante, todo aquele que vive a híbris, merece um castigo. O castigo da híbris, os gregos chamam de nêmesis. Repita essa palavra. Ô padre, o que é isso? Nêmesis em grego é o castigo que está aguardando todo homem ou mulher arrogante. Que castigo é esse? É quando os deuses decidem rebaixar aquela pessoa e fazer ela voltar ao lugar que é dela. Porque uma coisa é certa, querido, o arrogante, ele não quer o seu lugar. O arrogante, ele quer estar acima do seu lugar. E o que os gregos dizem? Que os deuses, quando veem um arrogante, eles rebaixam o arrogante e fazem com que ele se humilhe para voltar ao lugar dele. Quem já viu alguma pessoa arrogante ser humilhada, diga amém. Então eu quero dizer para você o seguinte, aqui talvez a gente já esteja até antecipando a conclusão dessa homilia, mas deixa eu te dizer uma coisa. O final da arrogância, se você pudesse acompanhar a história de uma pessoa que vive a arrogância, qual é o final da arrogância? Onde é que termina? Onde é que vai parar uma pessoa arrogante? Uma pessoa arrogante vai parar na humilhação. A própria vida vai humilhar o arrogante para mostrar para ele que ele não é isso tudo que ele pensa. Que ele não é a última bolachinha do pacote.
que ele não é a última Coca-Cola do deserto, que ele não é a última estrela da constelação. Então, o arrogante, ele traz contra si a ira da própria natureza. A própria natureza se encaminha de colocar o arrogante no lugar dele. Então, se você está sendo vítima de pessoas arrogantes, se você tem um patrão arrogante, tem um marido arrogante, tem um filho arrogante, e às vezes fica revoltada, a mensagem para você é essa: calma, acalma, espera, tenha paciência. Sabe por quê? Essa pessoa que hoje está de peito inchado, logo, logo, ela vai cair, porque a própria vida derruba as pessoas arrogantes. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Os padres do deserto dizem que a arrogância é uma doença espiritual. Então, dentro de um contexto religioso, a arrogância é uma doença. Dentro do mundo espiritual, quem é arrogante está doente. Assim como você adoece quando você adquire um vírus da gripe, da zika, da chikungunya, H1N1, da dengue, você também adoece quando você começa a ser arrogante. Toda pessoa arrogante é doente, repita isso. Toda pessoa arrogante é doente. Talvez Dona Maria, pobrezinha, vai virar e falar assim: ô padre, mas eu não acredito nisso não. Meu filho, um brutamontes daquele. Ó, o braço daquele menino, padre, é da grossura das minhas 2 pernas. Ele é uma pessoa que quando ele senta no sofá, o sofá vai quase lá no chão. O cara é arrogante, igual uma porta. Como que eu vou acreditar que um homem desse é doente, padre? Doente sou eu, que estou aqui tomando meu remedinho, tomando meu remédio para pressão. Dona Maria, deixa eu te explicar. Quando o padre está falando de doença, o padre não está falando de doença no corpo, na pele. O padre está falando de doença na alma. Toda pessoa arrogante está com a alma doente. E sabe o que os padres dizem a respeito da arrogância? É uma doença que causa 2 consequências: cegueira e surdez. Quais são as 2 consequências da arrogância? Cegueira e surdez. Cegueira, como assim, padre? O arrogante, ele é cego. O arrogante, ele não consegue enxergar quem ele é, ele acha que ele é aquilo mesmo. Se você vai conversar com uma pessoa arrogante, você vai perceber. O arrogante, ele tem 10, mas ele acha que ele tem 50. O arrogante, ele vive uma vida, mas ele acha que ele vive uma outra vida. A coisa mais difícil do mundo é você tentar convencer um arrogante. Ele nunca vai escutar você. Para ele, só ele está certo. Ele que sabe tudo, ele que conhece tudo, ele que tem toda a razão, ele está certo, você não. Então, se por exemplo, você tem um filho muito arrogante, você vai falar ao pai ou mãe: deixa eu te falar uma coisa, eu sei o que eu faço. Estão dizendo aqui, eu sei o que fazer.
Os meus amigos, eu sei quem são. Não queira, mãe, não queira, pai, ficar determinando as coisas na minha vida. Eu sou dono de mim, eu sei o que é certo, o que é errado. O arrogante, ele é cego. O arrogante muitas vezes vai se encaminhando para dentro de um buraco e não percebe. Quantas moças estão vivendo isso? A mãe percebe que o namoradinho é um pilantra, e a mocinha achando que é um Dom Juan. Ai, mãe, mas meu namorado é tão lindo. Sua mãe olha e fala: só Deus sabe. Ah, mãe, mas o meu namoro, mãe, é uma coisa tão bonita. A senhora não sabe o que eu estou vivendo com o meu namoro. A mãe sabe que aquele cara é um pilantra, aquele cara vai passar a filha para trás. A mãe sabe que aquele cara não tem boa intenção, mas a infeliz da filha não enxerga. Dona Maria deve estar lá pulando de raiva. Ô padre, o que a gente faz com esses infusados, desses arrogantes que não veem as coisas? É muito difícil, Dona Maria, porque como eu estou dizendo, não é que ele é implicante, não, é que ele não enxerga. Ele não enxerga. O arrogante, ele não enxerga que ele está errado. E outra coisa, ele é surdo, viu? O arrogante, ele não escuta ninguém. Só ele está certo. Só ele é o dono da verdade. Só ele que sabe as coisas. E quando você vai falar uma coisa para o arrogante, ele só escuta se tiver de acordo com o que ele pensa. Se você vai dar um conselho para uma pessoa arrogante, essa pessoa ela não vai querer te ouvir, não. Ela só vai te ouvir se o que você estiver falando bater com o que ela acredita. Outra coisa, o arrogante, querido, é alguém que jamais reconhece que errou. Ele gosta de procurar culpa nos outros. Então ele nunca fala assim: o erro é meu, me desculpa. O arrogante fala: eu errei por causa de fulano, por causa de cicrano. O marido arrogante, ele joga a culpa na esposa, ele não assume sua culpa. A esposa arrogante joga a culpa no marido. O filho arrogante joga a culpa na mãe, no pai. Se você vira para um filho arrogante e fala para ele assim: por que você é assim? Por que você não obedece seus pais? Por que você não é uma pessoa mais amorosa, mais respeitosa dentro de casa? Aí ele joga a culpa nos pais. Os meus pais não me ensinaram. Então você tem que ter muito cuidado com os arrogantes, porque eles têm o hábito de criar confusão. Eles não assumem as consequências do que eles fazem e jogam a culpa nos outros. Então tem muito filho que está jogando a mãe contra o pai. Tem muita mãe que está jogando o pai contra os filhos. Tem famílias destruídas por causa disso. As pessoas cometem erros, mas elas não aceitam, ficam jogando para os outros a responsabilidade dos erros que cometeram. Eles não aceitam erros, eles não aceitam que eles erram. O outro erra, eu não. Eu gosto muito, quando eu lembro disso, de um episódio de Chaves. Quem aqui já assistiu Chaves? Diga amém. Uma vez, o professor Girafales disse uma frase que para mim é o maior exemplo de arrogância. Alguém perguntou para ele assim: ô professor, o senhor já errou alguma vez na vida? E o professor Girafales disse assim: eu só errei uma única vez na vida. Sabe qual foi? Quando eu achei que eu estava errado. O arrogante é assim: eu não erro, quem erra são vocês. O arrogante é assim: eu estou certo, está todo mundo errado. O arrogante, ele pensa assim, tudo o que eu faço é o melhor, tudo o que os outros fazem é o pior. Você quer ver um arrogante dando entrevista de trabalho?
Tem muita gente que perde vaga de emprego por causa de arrogância. E as empresas, deixa eu explicar para você, você que está procurando emprego, você que está me ouvindo agora, que está precisando de um emprego, quando você for passar pela entrevista, as pessoas que estiverem submetendo você à entrevista vão fazer a seguinte pergunta para você: cite um defeito seu. O arrogante, ele diz assim: sabe qual é o meu maior defeito? Ser perfeccionista. Perceba, o defeito do arrogante é que ele é perfeccionista, é que ele quer fazer coisas boas, é que ele não quer errar. Isso, na verdade, ele conta como se fosse uma vantagem. Então, para o arrogante, até o defeito, até na hora de falar o defeito, ele quer ser melhor que os outros. E aí o gerente, o patrão, olha para ele e fala: ó, aqui na nossa empresa não tem vaga para você. Por quê? Ele percebeu que você é arrogante. E se você for com arrogância procurar emprego, querido, desculpa, você vai voltar envergonhado, você vai levar porta na cara, porque a arrogância não abre porta para ninguém, a arrogância só fecha as portas do namoro, fecha as portas da amizade, fecha as portas do trabalho, fecha as portas da vida, você fica sozinho, sem ninguém. Inclusive eu quero falar para você que está sozinho agora. Você que está se sentindo isolado, você que está achando que ninguém gosta de você, você não tem amigo, você não tem ninguém. Um dos motivos pode ser esse: talvez você seja muito arrogante e todo mundo afastou. Porque veja, é muito chato você ficar perto de alguém que só conta vantagem. É muito chato você ficar perto de alguém que só sabe se engrandecer, se exaltar, crescer para cima dos outros. A pessoa inventa um monte de mentira e fica contando, vivendo de ilusões. Há pouco tempo eu conheci um rapaz, eu fiquei sabendo da história de um rapaz. O rapaz morava na favela e queria arrumar uma namorada. E aí ele passava com a namorada nas ruas e fingia para a namorada que morava nas mansões. Ficava ali na porta da mansão esperando a namorada ir embora, para ela acreditar que ele morava naquela casa rica, naquela casa chique, quando na verdade ele morava debaixo de uma cabana. O que é isso? É arrogância. É você querer ser uma coisa que não é. E por último, então, eu quero trazer para você alguns conselhos da Bíblia a respeito da arrogância. Porque uma coisa é certa, querido: a arrogância, ela não existe desde agora. Existe inclusive estudos que dizem que Lúcifer, quando morava no céu, ele foi expulso do céu por causa de arrogância. Deixa eu explicar para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a arrogância é o pecado responsável pela expulsão de Lúcifer do céu. Lúcifer virou um demônio, virou Satanás, por causa de arrogância. Você pode ser uma pessoa boa, querido. Você pode ser uma pessoa bem vista, você pode ter qualidades, mas se você nutrir a arrogância, você vai se tornando um bicho. Quantos maridos, gente, vocês não fazem ideia da quantidade de esposas que vêm chorar nos confessionários para contar a arrogância do marido. Eu não estou entendendo por que tantos maridos arrogantes assim. Maridos que não deixam a esposa escolher o canal de televisão. Maridos que não deixam a esposa sair de casa se não for com eles. A esposa vive um regime de escravidão. Então eu quero falar para você, marido,
Você que faz isso, você que é arrogante dentro de casa, que não aceita ouvir ninguém, você sempre quer ter razão, até quando você erra. Deixa eu falar uma coisa para você, marido, para você, pai: você está se tornando um bicho. No futuro, quando seus filhos lembrarem-se de você, eles não sentirão orgulho, eles sentirão vergonha. Vergonha do pai que tem, a sua esposa vai sentir vergonha do marido que tem, porque você não traz nada de bom, a sua arrogância está destruindo sua família. Acorda, pelo amor de Deus. Dá uma chacoalhada na pessoa que está do seu lado e fala: acorda, pelo amor de Deus. Pode aplaudir. Olha só, então agora eu quero trazer para você nesses últimos momentos o que a Bíblia fala sobre arrogância. Tudo que o padre disser agora são coisas que estão na Bíblia. Algumas delas eu quero citar a passagem, um versículo para você, sobretudo para você que tem em casa, se você quiser tirar a prova e procurar. A primeira informação que eu trago para você a respeito da arrogância é que a arrogância é um pecado. A arrogância não é simplesmente, querido, vamos dizer assim, um desvio de personalidade. A arrogância não é simplesmente uma fraqueza humana, a arrogância é um pecado. A arrogância é uma afronta a Deus. Porque o que Deus quer? Deus quer que você seja você. Deus não quer que você use máscaras. Deus não quer que você fique mostrando para as pessoas coisas que você não tem. Que você fique engrandecendo suas qualidades acima da realidade. Deus quer que você seja você. Então, quando você é arrogante, você se levanta contra Deus. É como se você estivesse dizendo assim: olha, Deus, o Senhor me deu só isso, mas eu não aceito só isso, eu sou mais do que isso. Então eu vou mostrar para as pessoas que eu sou mais, porque talvez elas acreditem. A Bíblia diz que a arrogância é um pecado e que Deus abomina a arrogância. Veja, Deus não abomina o arrogante, Deus abomina a arrogância. A arrogância que você pratica, esposo, a arrogância que você pratica, filho, é abominada por Deus. Ô padre, o que é isso, abominada? Abominada é detestada, odiada. Em Deus não há ódio. Mas se nós pudéssemos utilizar essa palavra, a gente diria assim: Deus odeia arrogância. Você quer deixar Deus chateado? Você quer deixar Deus magoado com você? Seja arrogante. Ele não gosta, querido. Ele não gosta de arrogância. E portanto, se você é arrogante, na hora que você se aproxima de Deus para pedir, as suas chances de ganhar são mínimas. Está entendendo agora porque tem muita gente que vem para a igreja, pede e volta de mãos vazias? Arrogância. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios, Provérbios 8, versículo 13. Deus diz: eu abomino a arrogância. Eu detesto a arrogância. Eu odeio a arrogância. Se você quer saber em você alguma coisa que Deus não gosta, a primeira é essa, arrogância. Deus não gosta que você seja arrogante. Ô padre, mas por que Deus não gosta? Aí nós entramos na segunda informação. A Bíblia nos informa que a arrogância, ela atrai a destruição. Para a Bíblia, o final de toda pessoa arrogante é a destruição. Então você pode pensar assim, conforme a Bíblia,
Se você é arrogante no seu trabalho será destruído. Se você é arrogante no seu casamento será destruído. Se você é arrogante na sua beleza, a sua beleza será destruída. Se você é arrogante no seu dinheiro, o seu dinheiro será destruído. Sabe um caso de arrogância em relação a dinheiro que me impressionou muito? Um caso relacionado a um homem, aqui eu vou citar o nome dele porque o caso é público, todo mundo sabe, chamado Ike Batista. Quem já ouviu falar nesse homem, diga amém. Ike Batista, até pouco tempo, ele era o homem mais rico do Brasil. E ele, como teve uma ascensão econômica muito grande e muito rápida, ele não controlou a arrogância. E ele acabou dizendo no Fantástico um dia, que dentro de 10 anos, ele seria o homem mais rico do mundo. E o que aconteceu depois de pouco tempo? Ike Batista tomou uma queda, que está sem dinheiro para nada, nada, nada. Olha o caso do Titanic. O Titanic foi o maior navio construído até a época. E os construtores do Titanic se encheram de arrogância e disseram assim: nem Deus afunda o Titanic. Na primeira viagem, o Titanic naufragou. Você também deve conhecer pessoas assim. Pessoas que já apostaram tanto em si e que se frustraram por causa da arrogância. A Bíblia diz isso, livro de Provérbios 17, versículo 9. Eu quero que você repita com o padre. Provérbios 17, 19, diga. Provérbios 17, 19. Olha o que Provérbios diz. Quem age com arrogância está procurando a sua própria destruição. Isso está na Bíblia, querido, não sou eu que estou dizendo, não é coisa que eu estou inventando, está na Bíblia. Quem age com arrogância está procurando a destruição. Então veja, o final da pessoa arrogante é um final muito triste. Não seja arrogante, então, larga a mão desse orgulho de se sentir melhor que os outros. Você não é melhor do que ninguém, meu irmão. Todo mundo que está nessa terra vem do pó e volta para o pó. Por que você se sente melhor que as pessoas? Por que você tem esse desejo de humilhar as pessoas, de maltratar as pessoas, de se sentir superior? Você vai se destruir assim. Olha o que mais a Bíblia diz. E agora vai exigir de nós um pouquinho até de compreensão, que essa informação não é agradável. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, Paulo diz assim: no final dos tempos, momentos difíceis virão, porque os homens se tornarão cada dia mais arrogantes. Na segunda carta a Timóteo, Paulo está dizendo que a arrogância tende a aumentar, assim como a aflição que a gente viu na semana passada, a arrogância vai aumentar a partir do momento que se aproximar a volta de Cristo. Então, quanto mais Jesus estiver perto de voltar, mais os filhos vão se levantar contra os pais. Quanto mais Jesus estiver perto de voltar, mais o marido vai querer subir em cima da esposa. Quanto mais Jesus estiver perto de voltar, mais os patrões vão querer explorar os funcionários.
Quanto mais Jesus estiver perto de voltar, mais arrogantes as pessoas serão, mais elas se sentirão superiores, mais elas quererão maltratar os outros. Por que o mundo está assim, querido? É porque tem gente que se sente melhor do que os outros, é porque tem gente que se sente no direito de pegar o dinheiro que é seu, de ficar com os direitos que são seus. E Paulo está dizendo então: ei, você que é cristão, você que segue Jesus Cristo, você precisa tomar cuidado, porque a arrogância vai aumentar, mas você não pode seguir o mundo, você não pode seguir os arrogantes, você segue a Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Se você mora com alguém arrogante e toma a seguinte decisão: eu vou ser arrogante também, você vai entrar em tudo isso que a Bíblia está falando, e inclusive você também vai ser destruído. Aí você me diz assim: mas padre, eu não consigo suportar isso, padre. É o dia inteiro pisando em mim, é o dia inteiro me maltratando, é o dia inteiro me desvalorizando, é o dia inteiro crescendo para cima de mim. A Bíblia diz assim: olha, é a última informação da Bíblia a respeito dos arrogantes. Quando você estiver perto de uma pessoa arrogante, seja humilde. Quanto mais humilde você for, mais vergonha você vai causar ao arrogante. E a promessa da Bíblia para você é esta: se você se humilha, Deus te exalta. Mas se você se exalta, Deus te humilha. Olha o que vai acontecer no futuro. Eu profetizo isso na sua vida. Essas pessoas que estão te humilhando, querido, anota isso, elas vão cair. E você que está sendo humilhado, sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar você de tal maneira que os arrogantes ficarão envergonhados diante da bênção que Deus reservou para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.